dando continuidade ao estudo aí de transações, vamos entender mais ou menos como funciona a operacionalização da transação por parte do servidor, né? No caso do SQL Server, né? Quando você abre uma transação, o banco de dados, ele, que é composto de dois arquivos, um arquivo de dados e um arquivo de log, ele registra essa transação no arquivo de log, né? Então, qualquer alteração que você faz no banco de dados, na realidade, inicialmente ela vai ser registrada no arquivo de log. E aí os registros que você vai inserindo no banco de dados, na realidade vão sendo colocados nesse arquivo de log. Ao final do processamento, né, da transação, você vai realizar um commit ou um rollback, né? Então aquele número de transação que tem uma determinada quantidade de registros inseridos, né? Supondo aquela situação lá do exemplo da transferência, né? Você tinha dois registros, eles ganharam um número de transação e no final do commit, o commit foi lá e disse, ó, a transação tal foi efetivada. Tá? Então, isso aí informa para o servidor de banco de dados que aquela informação agora está validada. Tá? E ele deve considerar ela como parte do banco de dados. Aí entra um processo que é chamado de checkpoint que efetiva, né, que realmente pega aquelas transações que sofreram commit, né, e registra, né, e registra que ela realmente faz parte do banco de dados, né. E aí ele limpa o log limpa as transações que estão com rollback, né, que foram rollback são retiradas do log, e as que estão com commit são efetivadas lá no banco de dados, né. Esse procedimento é chamado de checkpoint, tá? Então, de tempos em tempos, o servidor vai realizar o checkpoint, né? Você vai abrir a transação, executa essa transação, a transação sofre commit, em seguida outro usuário abre uma transação, a segunda transação sofre commit e assim por diante. E em um determinado momento vai haver o checkpoint, né? E aí essas transações são ou descartadas, as que forem para descarte, ou efetivadas. E aí vão fazer parte do banco de dados, né? Vão ser transferidas, digamos assim, do log para o arquivo de dados. Se nesse meio tempo houver uma interrupção do sistema, né, sei lá, por queda de energia, por algum motivo qualquer, quando o sistema voltar, ele vai perceber que no log existe um determinado conjunto de transações comitadas e um conjunto de transações que não foram comitadas ainda, nem foram descartadas, né? Então, esse processo de recover, né, ele entra em ação nessa situação, vai pegar o log, identificar todas as transações que foram comitadas e que ainda não tenham sido feita o checkpoint e vai fazer a efetivação dessas transações, né, uma vez que elas já foram comitadas. E as transações que estão em aberto e que não tenham sido nem comitadas nem descartadas, ele vai fazer o rollback dessas transações, né? Vamos supor que você estivesse realizando uma venda, o sistema estava gravando, né? Tinha 10 itens naquela venda, o sistema estava gravando, quando deu o item número 7 lá, houve uma queda de energia. Então a transação ficou gravada pela metade. Quando voltar, o processo de recovery vai descartar essa transação, tá? Vai descartar essa transação e vai liberar o espaço de disco do log, tá? Então, esse controle
do SQL Server, referente às transações, é todo realizado via arquivo de log. A gente vai estudar mais na frente que existem os modelos de backup e restauração que estão diretamente associados à questão de como você vai operar o arquivo de log. Então, assim, só para dar uma visão aí do checkpoint, né, dessas operações e ter uma ideia de como o servidor do banco de dados controla o, a confirmação ou descarte de dados, né? E aí vamos seguir aí para ver mais alguns tópicos referente à transação. Um outro tópico importante é o conceito de alinhamento de transação, né? Similar ao que a gente viu com gatilho, né? Que você tem um alinhamento de gatilho, você pode ter um gatilho dentro do outro. Também existe a possibilidade de você ter alinhamento de transação, né? Então você abre uma transação e em um determinado momento da transação você abre outra transação dentro da primeira transação, tá? E aí o sistema vai passar a controlar essas confirmações parciais de transações internas, né, ou alinhadas dentro de outra transação. Então, para exemplificar melhor, fizemos aqui um exemplo, né, usando aquela tabela 1, que é uma tabela que contém um caractere, e nós criamos uma transação, inserimos um registro, criamos uma segunda transação dentro da primeira, inserimos um registro, né, e a função truncount, ele retorna para a gente quantas transações alinhadas tem abertas, né, naquele momento, tá? Então, no nosso exemplo aqui, repetindo, aí nós começamos aí mostrando o valor da função truncount, tá? Em seguida, nós abrimos a primeira transação, a transação externa, vamos chamar assim, fizemos uma inserção, né? Fizemos uma inserção, né? Após essa inserção, nós verificamos o erro, fazendo aquele procedimento que vocês já viram aí naqueles outros exemplos, identifica o erro e faz o rollback da transação caso haja erro, né? E normalmente você, segundo aqueles exemplos anteriores, você já ou ia fazer o commit ou ia fazer o rollback, né? Mas nessa situação aqui de usar alinhamento de transação, eu posso abrir uma segunda transação, tá? Dentro da primeira, né? Veja que eu não fechei a primeira transação, essa segunda transação está aberta dentro da primeira. E eu faço aqui um novo insert, tá? Eu faço aqui um novo insert. Verifique se houve erro, tá? Verifique se houve erro. Se houve erro, eu faço um rollback. Esse rollback aqui, se ele ocorrer, ele vai descartar só essa primeira transação, tá? Ele não vai descartar de imediato a transação anterior. E aí eu poderia fazer um processamento que não foi realizado aqui para controlar, pois na situação de transação alinhada eu posso ter um descarte dessa transação aqui, a interna, sem descartar a externa, que não é o que eu estou fazendo aqui, tá? Muito bem, abri a primeira transação, abri a segunda transação, tá? Essa aqui ocorreu, essa aqui ocorreu também, essa operação aqui ocorreu, essa aqui a operação ocorreu sem erro. Essa variável truncount aqui vai trazer o valor 2, tá? Vai trazer o valor 2. Por quê? Porque eu tenho duas transações alinhadas abertas. Aí eu realizo aqui o commit. Esse commit aqui vai realizar o commit dessa segunda transação, tá? Na hora que você executar ele, o valor da variável truncount vai passar de 2 para 1. E aí eu faço o commit da transação externa, né? Dessa primeira transação aqui, tá? E aí o truncount volta para 0, né? Posso rodar aqui esse trecho de código. E eu vou observar os prints, né? Tem o primeiro print, o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro print 0, o segundo print esse aqui, ó, 2, o terceiro print 1 e o quarto print 0. Tá? Então ele tinha 0 transações abertas, abri a primeira, abri a segunda, ficou com 2. Fiz o primeiro commit, ficou com 1, fiz o segundo commit e voltou para 0. Tá? Então, conceito aí de
aninhamento de transação, né? Nem todo servidor de banco de dados ele permite a execução de transações alinhadas, né? É uma característica do servidor se ele vai dar suporte ou não para alinhamento de transação. No caso do SQL Server, ele tem esse suporte para transações, tá? Para alinhamento de transação. Beleza? Então isso aqui a gente vê com esse tópico aqui, nós vemos a parte assim, suficiente aí de transação para você ter o conceito e conseguir trabalhar com transações.